Brasil sem grades. É Brasil de paz e verdade. A dengue ainda preocupa os gaúchos? Com a perspectiva de um verão quente, o que tem sido feito para evitar a propagação da doença aqui no estado? O brasileiro já foi chamado de acomodado pela imprensa do exterior, mas o que temos feito realmente para promover mudanças? Como o período de virada do ano nos afeta em família e nas questões sociais? E como a fotografia pode contribuir para a construção de valores éticos e uma sociedade mais justa? Não perca o Cidadania neste domingo, às 8 da noite. Até lá! Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre, e no entanto me traz encantos, e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em toda a cidade. Porto Verão Alegre. No verão, o Porto fica muito alegre. Mistérios do meio ambiente. Curiosidades das civilizações. Paraísos selvagens. Segredos do mundo em que habitamos. Planeta Terra. Todo domingo, 5 da tarde. Paralelo Sul. Apoio Cultural Banrisul. Terra do episódio dos Mucker. Sabes aonde o Paralelo Sul acabou de chegar? É Sapiranga, cidade das rosas e das bicicletas. No Vale do Rio dos Sinos, entre as mais belas rosas do Rio Grande do Sul, fica Sapiranga. A cidade é conhecida como a capital do voo livre. Fica a 52 quilômetros de Porto Alegre e tem cerca de 76 mil habitantes. Sapiranga foi filha de São Leopoldo e Taquara. O desenvolvimento urbano do município chegou junto com a estação ferroviária. Como iniciou Sapiranga? Bem, Sapiranga era um cantão conhecido com o nome de Padre Eterno. Isso aparece no censo de 1780. Esse lugar ele vai ser comprado por portugueses, por lusos, que vão estar aqui, são os Alves Pedroso, depois vem Manuel José de Leão, que adquire essa área aqui de terras e a transforma na Fazenda Padre Eterno. E essa fazenda, com o desfecho da Revolução Farroupilha, ela vai ser vendida em leilão, aonde um colono alemão, o João Pedro Schmidt, adquire, monta uma sociedade, a Sociedade Schmidt-Kremer, e essa sociedade, então, abre esse espaço através de lotes coloniais que vão ser vendidos aos colonos alemães que já não têm mais espaço para viver ali em São Leopoldo. Os primeiros colonos alemães, eles em 1842, o restante começa a vir a partir de 1845 para cá. E estes colonos, eles vão ser de fundamental importância não só para Sapiranga, para a formação de Sapiranga, como para o projeto nacional de modernização da mão de obra, porque nós estávamos com um problema muito sério no país, que era a questão da mão de obra escrava. Então, esses colonos que para cá vieram, eles vêm com um compromisso assumido pela coroa brasileira para levar adiante a modernização da mão de obra, mostrar para os fazendeiros que era possível se trabalhar com mão de obra assalariada, mão de obra livre, muito mais compensadora do que a mão de obra escrava. Outro ponto importante é que esses colonos que se estabelecem aqui, como no demais
vales do Rio dos Sinos, Caí. Estes colonos, eles serviam como mão de obra, soldados, vamos assim dizer, né, nos momentos de guerra. Então era necessário esse contingente militar e eles eram arrecadados na população colonial. Por que Sapiranga, Doris? Bem, a palavra Sapiranga, ela aparece antes de 1850 na documentação, correspondendo a uma área mais a noroeste do município. Era um lugar onde tinham capões com uma árvore vermelha, chamada pelos indígenas de araçapiranga, araçá vermelho. Bem, do uso, eles sempre diziam, onde tem tal terra? No Araçapiranga. Com franceses, com alemães que aqui estavam, o nome Araçapiranga foi de utilização passando a ser Sapiranga. Em 1903, foi construída a estação ferroviária de Sapiranga. Hoje, o local abriga o Museu Municipal. Que peças podemos encontrar aqui no museu? O Museu de Sapiranga, ele abriga em seu acervo toda a história da colonização alemã. Nós temos hoje catalogado em torno de 1.500 peças, e são peças que tratam da cultura, da história, dos costumes dos povos alemães. Nós temos, assim, a venda colonial, que ela é do século passado, e ela foi um marco muito importante na vida do colono alemão. Ela surgiu daquele excesso de produção da colônia, aí o colono trocava seus produtos, né, por produtos dos quais ele necessitava. Isso ia desde a foice até a boneca, né? E essa venda, ela adquiriu com o tempo, ela tomou uma forma de encontro social. Por quê? Porque as pessoas vinham até aí para trocar seus produtos, pegar o que necessitava, e em troca eles trocavam informações entre eles, conhecimento entre eles. Então ela passa a assumir um papel muito importante na vida social dessa população. E ela durou até a década de 40. Em Sapiranga, muitos fatos históricos deixaram marcas profundas na memória da população. E um desses fatos é o episódio dos Mucker. Jacobina foi uma mulher colona que veio para o Ferrabras em 1867. Aqui se estabeleceu e, juntamente com o marido, começou a atender as pessoas que necessitavam de atendimento quanto à saúde. Jacobina acaba formando um grupo não porque ela quisesse, mas porque as pessoas a procuravam o marido em busca de soluções para os problemas das doenças que o colono enfrentava. E assim é que vai formando o grupo do movimento Mucker, que acaba sendo, de uma certa forma, negado pela comunidade. A comunidade não aceita a forma como eles estão ali. Então eles se retiram da comunidade e passam a viver no Ferrabras sozinhos. E diante dessa negativa da comunidade, começam a surgir fofocas, uma espécie de uma briga local, uma briga entre vizinhos, e que acaba se transformando numa espécie de uma guerra, um genocídio, vamos assim dizer, junto ao grupo de colonos alemães. São médicos, farmacêuticos, são comerciantes, são políticos, que não veem com bons olhos a atividade que ocorre no Ferrabras, iniciada por Maurer e acompanhada por Jacobina. E acabaram liquidando a família, matando? Sim, eles liquidaram, a morte coube ao casal. Os filhos sobreviveram, com exceção do nenê que Jacobina tinha. Ela deu à luz a uma criança em maio de 1874, e no dia 2 de agosto, ela e mais os 16 companheiros são mortos no que todos chamam de a Batalha dos Mucker. Existe um roteiro aqui na cidade? Os caminhos de Jacobina. Como Jacobina sobreviveu todos estes anos através de inúmeras histórias, muitas delas fantasiosas, parte do imaginário popular, a comunidade aproveitou esse imaginário e traçou um caminho turístico onde a gente pode, de uma certa forma, vivenciar pelo menos os momentos finais deste movimento, aliado à história, ao turismo e ao bem-estar que a comunidade pode oferecer. Vamos conhecer esse roteiro? Vamos lá, Doris? Vamos seguir.
nossa primeira parada é a Casa Tombada, construída em 1845 pelo imigrante alemão Johann Schmidt. Em estilo enxaimel, a casa foi erguida com paredes feitas a barro socado e hoje está restaurada. Aqui neste local fica o cemitério Amaral Ribeiro. A arte funerária e as inscrições nas lápides do século XIX mostram traços culturais e religiosos. Neste túmulo estão enterrados 4 alemães que estiveram na Batalha dos Mucker. Doris, quem são esses alemães? Bem, esses 4 colonos, o Theodor, os 2 Heinrich e mais o Philipp, eles eram colonos voluntários que estavam junto com as tropas do governo para combater os Mucker. E eles acabam morrendo na Batalha de 26 de julho, um pouco antes do final da batalha decisiva. E essa sepultura marca, ela é um ponto estratégico, porque ao fundo a gente tem o Ferrabras, e ela lembra a todos os moradores, a todos que por aqui passam, a luta heróica destes colonos resistindo contra o Mucker. E cadê o túmulo dos Mucker? Bem, os descendentes ou os próprios Mucker, como a gente diz, eles não estão enterrados em sepulturas comuns. Eles foram enterrados numa vala comum que não foi localizada. Como eles têm uma vala comum, no momento em que eles cavocaram e colocaram os corpos lado a lado, eles também tiveram sobre eles uma camada de cal virgem, e isso acelerou a decomposição. Então nós não temos resquícios nenhum. Caminhos de Jacobina nos leva até a estátua do coronel Genuíno Sampaio. Em 1874, neste local, aconteceram 2 batalhas entre os soldados do coronel e os seguidores de Jacobina. O coronel Genuíno Sampaio é um oficial do Exército Brasileiro que, há pouco tempo antes da batalha aqui no Ferrabras, ele veio da Guerra do Paraguai. E eles vêm para exterminar com o movimento de qualquer forma. Só que como ele morre logo no início, numa situação um tanto estranha, porque ele recebeu um tiro pelas costas e acabou morrendo de uma hemorragia, então as autoridades do próprio exército resolvem colocá-lo como herói e como uma forma de instigar a todos para chegar ao final do movimento. E tudo que foi acontecendo foi sendo utilizado para justificar Genuíno Sampaio como herói, contrapondo a imagem de Jacobina. Aqui era a casa de Jacobina. Este é o local que a documentação indica como sendo a casa de Jacobina. Um pouco do que sobrou da casa de Jacobina está no alicerce da estátua do Genuíno Sampaio. E este local aqui, mais toda a área que existe onde está a pista de pouso do voo livre, é o local da batalha, principalmente a batalha final, e que resultou na morte dos 17 Mucker restantes. Que lugar é esse? Que pedra é essa aí no fundo? Bem, ela é chamada Pedra Branca e é o local em que os Mucker subiam para controlar, observar o movimento das tropas. Era uma forma de defesa, como eles adotavam uma técnica de guerrilha, eles iam para verificar onde as tropas estavam e assim fazer todo o seu planejamento estratégico para a defesa. Exatamente aqui que a Jacobina morreu? Sim, este é o local que no início do século, o último sobrevivente da última batalha dos Mucker indicou como tendo sido o local em que Jacobina caiu morta. E foi assinalado com esta cruz. O episódio da morte de Jacobina, ela começa com um tiro, um soldado que alvejou a desvira, ao desvirar Jacobina acerta esse soldado e o mata. E vem Rodolfo, o seu braço direito, a junta e saem correndo para o mato. E os soldados atrás, num fogo cruzado, conseguem atingir os dois e os dois caem mortos, abraçados aqui. O roteiro Caminhos de Jacobina chega ao final. Nossa última parada
é a locação do filme Paixão de Jacobina. A propriedade possui uma casa em estilo enxaimel, com mais de 100 anos, e um galpão onde foi filmada a última cena do filme. Na dança de hoje, vamos mostrar outras tendências que fazem parte da vida cultural dos gaúchos. É o tango, com o grupo Balé Folclórico Origens de Sapiranga. A seguir, delícias da gastronomia alemã. O Morro Ferrabras com voo livre. E o melhor do rock de Sapiranga. Paralelo Sul. Apoio Cultural Banrisul. No Frente a Frente, Hildo Gaspareto, superintendente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Ele faz um balanço das operações de combate ao crime no estado. Frente a Frente, com a apresentação de Lena Kurtz. Neste domingo, 9h30 da noite. Paralelo Sul. Apoio Cultural Banrisul. Chegou aquela hora maravilhosa do Paralelo Sul, é a hora da boia. Sabem o que é isso aqui? Bolinho de batata. Eu já experimentei, é maravilhoso. Prestem bem atenção na receita desse bolinho de batata, que tu não vai te arrepender. A dona Milonde, que está aqui, tu bist Deutsch, ja? Deutsch, ja. Pedi para ela se ela era alemã, e é alemã. Quais os ingredientes desse bolinho de batata? Aqui nós temos 2 quilos de batata descascada e ralada grossa. Temos 1 colher de sal. Temos o temperinho verde a gosto, salsa, cebolinha. 1 ovo inteiro. E meia xícara de farinha de trigo. Aí a gente pega e mistura levemente todos os ingredientes. É só isso que vai? Só isso que vai. Se quiser colocar uma pimentinha também pode colocar. Dá pra colocar um orégano, isso depende do... E a senhora aprendeu com quem esse bolinho? Aqui já é receita da nossa região. Isso aqui totalmente alemão. É, das nossas avós aqui, das mães. E a turma gosta? Tá? Adora? Adoram, Isso aqui na casa, aqui é o petit. Esquenta bem o azeite ou a banha? Tem que ser bem quentinha, mas não demais, aí ele espalha muito. Banha de porco faz mal? Não, pode usar banha de porco. Eu prefiro o azeite porque ele fica mais leve. A banha de porco deixa ele mais... Pesado. Mais pesado. Agora é só pegar e fritar o bolinho na gordura. Tem que ser bastante gordura porque o bolinho ele tem que boiar. Ele não pode ficar assim encostando no fundo da frigideira. Isso aqui na Festa das Rosas nós acho que ralamos uns 10 sacos de batata, tudo em bolinho. Nossa! Olha, não tem quem não gosta. Quem não goste, Isso aí os alemão comem uma cervejinha bem geladinha. E o brasileiro também, né? É bom demais.
nós estamos em Sapiranga, que é a terra das rosas, das bicicletas e do voo livre. Antônio Machado, explica um pouco por que isso. As rosas, porque faz parte da imigração alemã, né, para Sapiranga, o cultivo nos jardins, nos canteiros, e temos muitas praças onde tem muitas rosas cultivadas aí, e é um símbolo da cidade. Tanto é que a cidade tem a sua maior festa, é a Festa das Rosas. A bicicleta pela mobilidade urbana, né? E como é uma cidade operária, principalmente no setor floreiro calçadista, a bicicleta praticamente todas as famílias, em todas as casas tem bicicleta. Nós temos mais de 40 mil bicicletas na cidade. E é um meio de transporte utilizado para se locomover os trabalhadores, o trabalho principalmente. E no fim de semana como lazer para muita gente. Voo livre que nós temos aí um dos melhores morros, né, do país para a prática do esporte, do voo livre, do paraglide. E aí o voo livre hoje está no cenário nacional como um dos melhores morros, e aqui ocorre etapas, tanto de campeonato gaúcho quanto etapas de campeonato nacional. E é uma beleza indiscutível, né, indescritível, o Morro Ferrabras. As belezas naturais encantam os visitantes. Parada obrigatória para quem vem a Sapiranga é a Reserva Ecológica da Família Lima. Um local muito bacana aqui de Sapiranga é a propriedade da Família Lima, que fizeram de 90 hectares uma reserva ecológica. E aqui está a tia desses meninos famosos da Família Lima, Dona Dirce. Essa preocupação eles tiveram há muito tempo? Isso, já começou com o meu pai, há 50 e poucos anos que meu pai adquiriu essa área, e depois nós começamos a usufruir e aproveitar a área como preservação natural, colocando a infraestrutura para que os turistas pudessem aproveitar a área usando o lazer, usando os esportes e a maravilha toda que possui o local, né? São 5 cachoeiras lindíssimas, em que podem tomar banho, a área de camping, há churrasqueiras, em que podem fazer seu churrasco, há locais para festas de empresas também, além de toda essa beleza em que podem curtir um dia maravilhoso, né? E situado aonde? Fica a quantos quilômetros do centro? É no distrito de Picada Verão. O nome é bem sugestivo, né? Picada Verão, em Sapiranga, fica mais ou menos 14 quilômetros distante do centro. Estamos no Morro Ferrabras, considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. E hoje é um local super visitado para a prática de voo livre. Graças a Deus que nós temos pessoas igual o Luiz Fernando Stumpf preocupados com a preservação da natureza. E vocês têm um projeto aqui. Como é que é o nome desse projeto, Luiz? Olha, ele tem um código, PDA 192MA, Estudo para a Criação de Unidade de Conservação dos Contrafortes do Ferrabras. Quais as atividades desse projeto? Ele deve obedecer um roteiro metodológico instituído pelo IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e GTZ, que são necessários fauna, estudos de fauna, flora, geologia, regulação hídrica, geoprocessamento, o envolvimento da comunidade e as consultas públicas, né, após a elaboração de propostas de categorias e limites de unidade de conservação. Por que unidade de conservação? Porque é o mecanismo mais eficiente na preservação da natureza. E aqui no Morro Ferrabras, o que está sendo feito? Olha, isso aqui é uma mina de ouro, né? Se a gente pudesse fazer um levantamento de quantas pessoas vêm visitar essa beleza cênica aqui, essa paisagem, é incalculável, né? Então, existe uma potencialidade clara e efetiva de desenvolvimento turístico, sem dúvida. O que é necessário é organizar essas atividades de modo que as comunidades moradoras aqui, o pessoal que são os moradores mais antigos, possam se beneficiar desse processo. Nós estamos na Escola de Voo Livre. O Flávio é professor, né? É professor, instrutor de voo. E o cara que voa, como é? Piloto? Como é que se chama? Piloto.
piloto. Aí a gente tem duas modalidades, a gente tem a asa delta e o parapente. Essas duas modalidades caracterizam o nosso esporte, que é o voo livre. Desde quando existe a escola? A escola fez 21 anos em abril. O aluno vem para cá, o que ele aprende primeiro? Bom, primeiro ele tem noções básicas, a gente apresenta o equipamento, partes, função de cada parte, de que ele é feito, uma explicação muito básica sobre ventos, sobre aerodinâmica, por que ele voa, para esse futuro piloto entender como é que ele vai voar, o que acontece quando ele está praticando. Quanto tempo leva para o cara estar pronto? Olha, a saltar lá do morro? Lá do morro. A gente não trabalha muito com tempo, a gente trabalha com número de aulas, porque como o nosso esporte ele é na natureza, ele depende muito das condições meteorológicas. Em média, umas 12 a 15 aulas práticas e mais umas 6 aulas teóricas. E essa relação Sapiranga com o voo livre? O motivo é o morro, né? O motivo é o Morro Ferrabras, a natureza aí, Deus nos privilegiou, né, nos dando um relevo, uma topografia que favorece muito a prática desse esporte. Com o passar dos anos, como é um centro muito antigo, principalmente de formação de pilotos, nós temos aqui hoje uma tradição muito forte na formação de bons pilotos. Nós chegamos agora no Camping Deberovsky. É da família Deberovsky, né? Sim, senhor. Há quanto tempo tem o camping? Nós temos 7 anos. 7 anos nós temos o camping. Tem uma cascata muito bonita, fala dela. Tem uma cascata ali, tem 68 a descida da água, né? 68 metros? A altura, né? E o paredão está 83 altitude. O turista chegando aqui, o que ele pode encontrar aqui no camping? Temos macharete, um cheque, né? Para as crianças andar, passear, né? Dá para pescar ou não? Tem um açude aqui para o pessoal pescar, para quem paga entrada pode se divertir, mas só com um anzol, né? Para jogar futebol, vôlei? Tem vôlei, tem campinho de futebol, né? Mas o mais importante é a natureza, né? Para curtir a natureza, né? O barulho da água, né? Vem muitas pessoas aqui? Sim, vem muita gente para pousar também, né? Por causa da terapia, né? Da água, né? No camping também podemos brincar com o carrinho de lomba. E eu não perdi essa oportunidade. Chegou a hora da música no Paralelo Sul. Estamos hoje com uma banda de rock, Folha Seca. Há quanto tempo tem a banda? 9 anos. Como é que vocês conseguiram trazer o Nando Reis pra banda? Não espalhe. Não espalhe gravadora. Isso foi cultivado por algum tempo. Por favor. Foi assim, de uma hora pra outra que surgiu. Tem disco? Temos 3 discos. O que vocês vão cantar pra gente hoje? Uma música chamada Juntos. Maravilha. E nós, nessa maravilha de lugar, estamos encerrando o programa. Fique com o melhor do rock de Sapiranga, o Folha Seca. O Paralelo Sul volta domingo que vem. Até lá! Desencabular. Juntos poderemos ter o que a vida traz, mastigando o prazer, vivenciando a paz. Ampliando as atitudes e fazer valer. Juntos poderemos ter o que a vida traz, mastigando o prazer.